Na manhã de 15 de maio de 1941, o passo de Halfaya, no norte da África, parecia quase pacífico. O sol nascia na fronteira entre Egito e Líbia. Quando os tanques Matilda e cruzadores britânicos do Esquadrão C do 4º Regimento Real de Tanques subiram pela estrada estreita e sinuosa, a poeira atrás deles formou longas plumas marrons. Em algum lugar à frente, canhões alemães e italianos aguardavam a habitual linha fina antitanque que as tripulações britânicas aprenderam a atravessar à força dentro das torres. Era quase reconfortante. Os Matilda 2S tinham blindagem grossa contra o padrão alemão, Dornucker de 37 mm. Eles já haviam provado ser quase imunes. As tripulações já estavam acostumadas a ignorar os impactos e seguir em frente. Então o primeiro projétil atingiu. Não fez barulho nem ricocheteou, abriu uma única rachadura, um clarão, e um Matilda de repente pegou fogo. Sua blindagem grossa se abriu como uma lata de conserva, outro veio em seguida. Os tanques começaram a ser destruídos a distâncias em que os canhões britânicos nem conseguiam responder. Os comandantes pediram fumaça, artilharia, qualquer coisa. Em vez disso, mais golpes invisíveis atingiram a linha avançando, segundo seus relatos. Depois, vários tripulantes de tanque relataram o mesmo. Um grande canhão invisível os deteve totalmente, a uma distância impossível de igualar. Essa ação violenta deu a Halfaya o apelido de Passagem do Inferno entre as tropas britânicas. E no centro daquele massacre repentino estava uma arma que, no papel, nem sequer havia sido projetada para combater tanques. Esse era o 88 centímetros, o famoso 88 que no norte da África tornou o deserto um campo de morte para blindados aliados. Hoje, vamos ver como um canhão antiaéreo foi parar na areia, como Rommel e seus oficiais o usaram, como virou a base das defesas antitanque alemãs, e como era dirigir um tanque sob a mira de um 88 na Guerra do Deserto. O 88 não foi projetado para o que fez em Halfaya. Na teoria, era um canhão antiaéreo, arma veloz para lançar projéteis em bombardeiros acima do campo de batalha. Ele precisava de uma base alta e estável, rotação de 360 graus, e a capacidade de elevar o cano acentuadamente para o céu. Os engenheiros alemães deram tudo isso a ele, além de um canhão potente que disparava um projétil pesado com alta velocidade na boca do cano. Essa combinação causou um efeito colateral imediato quando o cano desceu das nuvens e mirou alvos terrestres. Era devastador. A trajetória plana e a alta velocidade do canhão significavam que os artilheiros não precisavam arquear seus disparos como a artilharia de campo normal ao mirarem um tanque ou casamata. O projétil seguia reto, oferecendo boa chance de acerto. Mesmo com estimativas de distância imperfeitas, o 88 perfurava blindagens que canhões mais leves não conseguiam, até a 2 quilômetros. Oficiais alemães perceberam isso na Espanha e França, onde os 88 destruíram tanques franceses pesados e bunkers fortificados. Em 1940, Rommel já os levava à linha de frente como matadores de tanques improvisados. O que aconteceu no desfiladeiro de Halfaya não foi uma improvisação do nada, foi a exportação de uma lição difícil aprendida na Europa, agora aplicada em um novo campo de batalha. Quando o corpo africano chegou ao norte da África em 1941, esses canhões vieram junto. O deserto combinava quase perfeitamente com o 88. A maioria das pessoas imaginava o deserto do oeste como perfeitamente plano. Na realidade, ele tinha cristas, pequenas escarpas e dobras no solo. Mas comparado a florestas ou bocage, ainda era um terreno aberto. Uma equipe de artilharia em uma elevação ou atrás de uma saliência do terreno podia enxergar por quilômetros. O 88 prosperava nesse tipo de terreno. As unidades alemãs colocavam canhões atrás de elevações ou trincheiras escavadas. Com apenas o cano e o escudo aparecendo acima da areia, redes de camuflagem e tinta cor de areia quebravam o formato. Do lado britânico, muitas vezes parecia apenas rocha exposta ou alguns caminhões abandonados. Nesse cenário, o alcance era tudo para os britânicos. Tanques cruzadores como o Crusader e tanques de infantaria como o Matilda II tinham canhões de alcance relativamente curto. O canhão de 2 libras, rápido mas de pequeno calibre, era usado contra os panzers alemães. A algumas centenas de metros, ele podia causar danos sérios.
Mas diante de um canhão que perfurava mais de 80 milímetros de blindagem a mais do que o dobro dessa distância, as chances mudavam. Como colocou uma análise das operações Matilda, tanques de infantaria, antes quase imunes a canhões leves, ficaram indefesos ao enfrentar os 88 que atiravam de mais de 2.000 metros. O deserto ocidental, com suas amplas linhas de visão e arcos de tiro, fez de cada 88 bem posicionado o centro de uma barreira invisível. A primeira grande demonstração veio em 1941, em operações como Brevity e Battle Axe, quando os britânicos tentaram romper as posições do eixo, na fronteira entre o Egito e a Líbia. O passo de Halfaya era apenas uma parte daquela linha, mas se tornou o símbolo ali. Alemães e italianos entrincheiraram vários canhões, inclusive os 88 para proteger encostas e acessos. Durante a Operação Battle Axe, em junho de 1941, a infantaria britânica e os tanques Matilda enfrentaram fogo intenso. Os Matilda II, antes resistentes aos canhões alemães menores, sofreram grandes perdas, pois os projéteis de 88 perfuravam sua blindagem à distância. Durante toda a operação, as perdas de tanques britânicos foram severas, com quase 100 tanques destruídos em apenas alguns dias. Relatos do pós-guerra destacam o 88 como fator-chave no fracasso em romper a linha de fronteira do eixo. O 88 se tornou notório. As equipes muitas vezes não sabiam se era um 88 ou outro canhão antitanque pesado atirando. Mas qualquer impacto poderoso de longo alcance tendia a ser atribuído àquele maldito 88. Os registros alemães explicam o motivo. Na guerra, 2 batalhões de flak do corpo africano alegaram destruir mais de 250 tanques britânicos em 1941, um número extraordinário considerando a pouca quantidade de canhões envolvidos. Para entender por que esses canhões se destacaram, é preciso analisar seu uso. Porque o 88 não estava sozinho na areia. A doutrina alemã no norte da África criava camadas defensivas anti-tanque na frente, canhões leves de 37 mm e 50 mm, incluindo armas capturadas, compunham a linha inicial. Eram menores, fáceis de ocultar e podiam ser movidos adiante. Com a infantaria, eles deviam retardar os tanques inimigos, forçar a fechar escotilhas e obrigar comandantes a parar ou mudar de direção. Atrás deles estavam os canhões pesados. Rommel e seus comandantes costumavam posicionar os canhões 88 para evitar que fossem detectados primeiro pelos tanques britânicos. Eles ricocheteavam nos canhões menores, viam os panzers de longe, atacavam e só então entravam na real zona de morte. Quando os canhões 88 tinham campo de tiro livre, os próprios panzers frequentemente serviam de isca nas batalhas do deserto. As unidades de tanques alemãs avançavam, trocavam alguns tiros à distância com cruzadores britânicos e recuavam controladamente em direção a eles. Isso parecia uma retirada, eles podiam explorar. Os tanques, pressionados com mais força, se espalharam e avançaram. Ao fazerem isso, cruzaram linhas invisíveis em algum lugar à frente. Os artilheiros alemães já tinham anotado estacas ou pontos de referência. Quando os tanques britânicos passaram por esses pontos, ordens de fogo foram dadas. Os canhões 88 anti-silenciosos, para não chamar atenção, dispararam juntos contra os tanques à frente e nos flancos, bloqueando a fuga ou manobra. Em minutos, os esquadrões podiam perder até metade de sua força. A Batalha de Gazala, em 1942, foi um exemplo dessa interação. Blindados britânicos avançaram para uma batalha de manobra no deserto, mas as forças de Rommel encontraram forte artilharia e canhões 88 nos flancos. Relatos contemporâneos descrevem o exército Panzer usando esses canhões pesados para ancorar posições enquanto elementos móveis circulavam e contra-atacavam. A combinação da isca com panzers apoiados por canhões e o longo alcance do 88 fez desse canhão uma lenda no deserto. Para as tripulações que estavam do outro lado, tudo isso se resumia a uma experiência brutal. Eles estavam sendo atingidos antes mesmo de terem uma chance real de revidar. As tripulações temiam certos trechos da linha de frente porque sempre havia um 88 esperando. Relatórios da inteligência britânica e análises pós-batalha refletiam esse medo. Em algumas ações, eles superestimaram quantos canhões 88 os alemães realmente tinham, culpando toda a perda a longa distância na mesma arma. Isso mostra que o canhão não só destruía tanques, mas também mudava como as tripulações aliadas viam o campo de batalha.
Claro, o 88 não era uma varinha mágica, ele tinha suas fraquezas. A arma e seu suporte eram grandes e pesados para mover por qualquer distância. Você precisava de um caminhão rebocador ou de um semi-lagarta. Numa batalha no deserto, uma posição de 88 era forte, mas pouco flexível. Se blindados flanqueassem ou a infantaria se aproximasse, a tripulação seria dominada. A silhueta alta fazia dele um bom canhão antiaéreo, mas dificultava escondê-lo, ao contrário de um canhão antitanque baixo. Após aprenderem a identificar as posições, artilheiros e comandantes de tanque britânicos ordenaram ataques concentrados de artilharia ou projéteis explosivos em alguns combates. Também havia complicações de comando e logística. Muitos canhões 88 na África do Norte eram das unidades de Flak da Luftwaffe e não das divisões Panzer. Rommel frequentemente os chamava para a linha de frente, usando sua autoridade e situações de crise para ignorar as cadeias de comando normais. Esse improviso funcionava quando tudo ia bem, mas podia atrapalhar a coordenação e o abastecimento. Com o avanço da guerra, o lado aliado também mudou. As forças britânicas e da Commonwealth melhoraram constantemente suas próprias armas e táticas. Novas armas, como os canhões de 6 e 17 libras, melhoraram muito o poder de fogo antitanque. Os tanques médios de fabricação americana, como o M3 Grant e depois o M4 Sherman, trouxeram maior alcance de tiro e capacidade de explosivos de alto poder. A coordenação da artilharia melhorou. Ataques de armas combinadas com infantaria, tanques e artilharia adequados tornaram-se mais comuns. No final de 1942, em batalhas como El Alamein, o eixo ainda utilizava canhões 88 e outras armas pesadas. Mas o deserto já não era mais um campo de tiro unilateral. Desastres como o do desfiladeiro de Halfaya eram menos prováveis contra blindados aliados mais cautelosos e bem apoiados. Mesmo assim, ninguém do lado aliado deixou de respeitar o 88 e ele continuou sendo uma arma infame, sobre a qual as tripulações eram alertadas antes de avançar. Analisando toda a campanha do norte da África, fica claro o motivo. Em um mapa, o 88 era apenas uma arma entre muitas. Dezenas de canhões e centenas de tanques e armas de ambos os lados. Em uma ordem de batalha, era apenas um item na lista, uma bateria antiaérea destacada aqui, um regimento misto ali. Mas no chão, na areia e no calor, isso tinha uma importância muito maior. O 88 aproveitava tudo o que o deserto oferecia, longas linhas de visão, terreno duro e plano, e a tendência de ambos os lados de empregarem blindados em avanços amplos. Ele era secundário nas táticas de Rommel, mas servia de base firme para suas manobras. Quando os tanques britânicos avançavam achando que era uma luta justa, esses canhões geralmente decidiam o contrário. Fontes alemãs depois se gabaram de centenas de tanques destruídos por poucos batalhões de flak em 1941. E relatos aliados de batalhas como Battle Axe, Gazala e os combates na fronteira sempre voltam ao mesmo tema. Ataques promissores foram destruídos por canhões pesados invisíveis, disparando além do alcance dos tanques. Na história da Guerra do Deserto, então, o 88 foi mais do que apenas uma maravilha técnica. Ele mudou a psicologia do combate blindado. O tanque, antes símbolo de poder ofensivo, deixou de estar seguro só por distância ou blindagem grossa. Contra um 88 bem operado, não havia distância segura para o tanque trocar tiros ao se aproximar de uma bateria escondida. Já estavam dentro da zona de perigo os homens que subiram em seus Matildas naquela manhã em Halfaya. Essa lição foi escrita em tanques em chamas nas encostas rochosas do desfiladeiro Hellfire. Eles avançaram, esperando o confronto habitual. Tanques contra canhões antitanque leves, mais um avanço na linha do eixo. Eles encontraram a arma que deteve tanques no deserto, feita para derrubar bombardeiros, agora apontada para eles. E no norte da África, por um período crucial da guerra, isso fez toda a diferença.